Então vamos começar. Vamos lá. Estamos ao vivo na plataforma do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar aqui sobre dopamina barata e dopamina cara. Como isso impacta na nossa vida, como isso influencia e como a gente faz para hackear o nosso cérebro para evitar esse tipo de coisa. Eu estou aqui hoje com a Cláudia. Te apresenta para nós, Cláudia. Uma boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui hoje com o Matheus para a gente falar de algo tão importante, né? Hoje, o maior problema das pessoas, na verdade, é esse, né? Não é a falta de capacidade, é justamente isso. É o que a gente vai abordar aqui, que tenho certeza que vocês vão se conectar muito com esse assunto. Então vamos lá, já aconteceu contigo de estar indo fazer alguma coisa importante e no meio do caminho, quando tu para e percebe, tu tá rolando feed, tu tá fazendo uma outra coisa que não era aquilo que tu estava indo fazer? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje. Se isso já aconteceu contigo ou com alguém que tu conhece, fica aqui com a gente, que hoje nós vamos desvendar isso para ti. E é justamente isso, né, Matheus? Porque as pessoas, elas sabem o que elas precisam fazer. E no meio da rotina diária, elas acabam se perdendo num processo que é muito tênue entre o que eu preciso fazer e o que eu estou fazendo sem prestar atenção e o tempo voa. É verdade, porque, na verdade, a maioria das pessoas sabe o que tem que fazer, mas simplesmente não fazem, né? Quantas pessoas a gente sabe que já determinaram a segunda-feira como o dia de começar a dieta, né? A segunda-feira é o dia oficial de começar a dieta, mas por algum motivo a maioria das pessoas começa motivada, leva um certo tempo e a gente volta para o mesmo estado que a gente estava antes. Então, isso acontece tanto para quem quer perder peso, tanto para quem quer estudar para algum vestibular, para um concurso, enfim. Acaba que a gente, por algum motivo, se sabota e volta para o mesmo patamar que a gente estava antes. Sim. E aí gera o quê? A dificuldade de foco, né? A procrastinação, a mente fica agitada, a pessoa fica ansiosa e gera aquela sensação assim de vida travada mesmo, né? E aí, tô começando um projeto e já abandono, né? O que tu falou sobre a dieta clássica segunda-feira. A gente começa um projeto e abandona aquele projeto. Por quê? Porque no meio disso tudo, a pessoa acaba achando, poxa, eu tenho um problema de disciplina. Mas não, na verdade, é aquele sistema de recompensa bagunçado, e é isso que a gente vai falar aqui hoje. É exatamente isso, bem assim mesmo. É um sistema de recompensa que ele está fora de ajuste. E a gente acha que simplesmente a motivação ou a disciplina vai fazer com que a gente consiga resolver isso. Mas, na verdade, a gente está tão habituado a agir de uma determinada forma que a gente acaba tendo um padrão para fazer certas coisas. E aí a gente tem aquela sensação de sucesso e olhar para uma pessoa quando é que ela tem sucesso, a gente normalmente atrela o sucesso ao dinheiro, mas nem sempre o sucesso está ligado ao dinheiro, ou na verdade o sucesso não está ligado ao dinheiro, mas o dinheiro sim é uma consequência de uma pessoa que tem muito valor agregado, e aí consequentemente essa pessoa acaba recebendo mais, porque antes da gente atingir um patamar, existe um caminho a ser percorrido, e normalmente a gente olha para essas pessoas e a gente se identifica, e a gente vê aquilo como uma pessoa diferenciada. Pega aí, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, que hoje, para mim, é uma das grandes referências mundiais e mais famosas de alguém que é 100% disciplinado, né? Quem não gostaria hoje de dizer, bah, eu queria ter os carros do Cristiano Ronaldo, eu queria ter a vida do Cristiano Ronaldo, eu queria ter a casa do Cristiano Ronaldo, quando, na verdade, ninguém sabe ao certo qual é a rotina que ele teve e durante quanto tempo ele viveu aquela rotina disciplinadamente até ele ter os resultados que ele tem hoje. E, Matheus, tu percebe isso também nas pessoas quando o assunto é dinheiro, crescimento financeiro, que é o que tu mais trabalha? Sim, com certeza. Isso está diretamente ligado àquilo que a gente acredita. O nosso sistema de crenças, que é aquilo que a gente tem determinado dentro da gente como as nossas grandes verdades. O que acontece aqui? Eu vou dar um exemplo prático. Pensa num computador super poderoso. Pensa num computador do Google, com grande quantidade de processamento, de memória, enfim, um supercomputador.
Agora tu pensa em instalar dentro desse computador um jogo de dama, um jogo de xadrez. Parece não fazer muito sentido, porque vai sobrar processamento. É uma máquina tão robusta, tão forte, tão incrível, para simplesmente ter um jogo tão simples e pequeno. E, na verdade, o que acontece com a gente é justamente isso. O nosso sistema de crença nada mais é do que um sistema operacional instalado dentro da gente. O nosso corpo é uma máquina com poderes muito maiores do que a gente pode imaginar. A gente poderia alcançar patamares além do que a gente acredita. E esse é o grande ponto. Se eu penso que eu não dou conta, se eu penso que eu não consigo, eu mesmo vou entrar em conflito e não vou fazer o caminho a ser percorrido para que eu alcance esse sucesso almejado. Porque, principalmente quando a gente fala em dinheiro, existem muitas crenças aqui dentro, né? A gente ouviu muitas coisas de quando a gente era criança, dinheiro é sujo, pessoas ricas não prestam, enfim, inúmeras coisas que a gente escutou quando a gente era pequeno. E se a gente quer algo mais, só que isso entra em conflito com o nosso sistema de crenças, a gente mesmo cria um sabotador para a gente. E existe, então, como a gente vai ver agora, duas coisas que separam aquela vida extraordinária que a gente quer e que a gente pode alcançar. São elas, então, a dopamina cara e a dopamina barata, né? Exatamente. E agora, já deu um exemplo de uma pessoa de sucesso, mas é uma pessoa que está longe dos nossos resultados, né? Agora, quando a gente traz para a nossa realidade, a gente consegue identificar várias pessoas que são disciplinadas, né? Mas que elas conseguiram fazer o que muitos não querem, que é o quê? Suportar o processo de ter uma disciplina através de hábitos que são construtivos e abrir mão de hábitos destrutivos. E quais seriam esses hábitos destrutivos hoje? É tudo aquilo que a gente faz de uma forma sistemática. Então, tudo aquilo que a gente faz todos os dias, a gente tem o hábito de fazer. E todas as coisas que a gente não faz, a gente também tem o hábito de não fazer. O que acontece aqui, trazendo isso para o nosso tema de hoje, dopamina cara e dopamina barata? A dopamina nada mais é do que um hormônio do prazer. A gente sente prazer quando a gente come um pedaço de chocolate, quando a gente come uma comida que a gente está com muita vontade, quando a gente toma um copo d'água e a gente está com muita sede. A gente sente prazer quando a gente tem um ganho inesperado, quando a gente recebe um presente. Isso nos deixa feliz, né? E a gente ganha um prazer imediato com aquilo. Isso é dopamina. A dopamina é esse hormônio que faz a gente sentir prazer nas coisas. E o que diferencia, de fato, a dopamina cara e a dopamina barata? A dopamina cara e a dopamina barata são a mesma dopamina. O que muda é o sistema de recompensa. Para a gente entender isso, eu preciso falar aqui sobre a homeostase. Homeostase é um processo imperativo que acontece no nosso corpo e no universo, que é o processo de manter as coisas em equilíbrio. O nosso corpo não quer ficar inclinado para o prazer e ele não quer ficar inclinado para a dor muito tempo. E por que é importante a gente entender essa fisiologia? Porque quando a gente consegue hackear essa fisiologia, a gente consegue quebrar esse padrão da dopamina barata. Então, olha só para a gente entender. Pensa que o nosso cérebro, ele processa a dor e o prazer no mesmo local. Quer ver como isso acontece? Pensa em algo muito bom e prazeroso que já aconteceu contigo. Vamos supor aqui que tu ganhou na loteria. Só que, no mesmo instante, tu recebeu uma notícia que tu perdeu um ente muito querido. Tu sai de um momento de pura euforia para um momento de tristeza extrema. Com certeza. Ficar feliz e triste ao mesmo tempo. E é por isso que existe a homeostase. Como é que tá até aqui? Tá dando para entender essa explicação? Com certeza. E a gente pode até falar sobre alguns exemplos que a gente conecta, né, nessa dopamina barata. Por exemplo, passar o dia inteiro procrastinando resolver algo importante, ou então mudar de hábito e ir numa academia, mas a gente vai lá e fica no celular rolando no feed e fazendo coisas que, quando a gente para e vem para consciência mesmo, a gente pensa, meu Deus, passou 2 horas e eu não fiz nada de importante.
né? Mas o meu cérebro ficou ali, sendo estimulado, porque eu estava ali recebendo dopamina barata, né? Então, aquele hormônio do prazer sendo sempre ativado no meu corpo, enquanto que lá na academia eu poderia estar fazendo algo que realmente o meu cérebro ia se beneficiar, né? É verdade, é verdade. Mas como é que isso de fato funciona? Por que que a gente acaba optando e sendo mais inclinado à dopamina barata? Porque assim, ó, como eu falei, o cérebro processa dor e prazer no mesmo lugar do cérebro, que é o nosso sistema linfático. E nosso sistema da amígdala. E dentro do nosso cérebro existe um cérebro menorzinho ali dentro chamado cérebro reptiliano. E ele tem esse nome porque ele é igualmente como eram as nossas espécies lá de trás. Ele é igual ao cérebro dos macacos e ele é muito semelhante ao cérebro dos répteis. Por isso que tem esse nome de cérebro reptiliano. E é onde processa a dor e o prazer. E como elas não ocupam o mesmo espaço dentro do cérebro, pensa como se fosse uma balança. Se eu inclinar a minha balança para o lado do prazer, no momento em que o meu corpo vai estabelecer a homeostase para equilibrar isso de novo, ele simplesmente não zera a balança. A balança pende no mesmo peso para o lado da dor. E é por isso que sempre que eu vou comer um chocolate, como uma barra de chocolate, aquilo me dá um prazer imediato, é muito bom aquilo. Aquilo libera vários hormônios no meu cérebro, a sensação é muito boa. Só que se eu comer 3 barras de chocolate, eu não sinto mais o mesmo prazer. E no outro dia, ou até mesmo algumas horas depois, eu começo a me sentir meio enjoado, eu sinto que eu passei um pouco do ponto. E isso acontece igualmente para a cerveja. Se eu tomar uma cerveja, ok. Se eu tomar muita cerveja, no outro dia, a balança vai pender para o outro lado, eu vou me sentir mal, eu não vou querer repetir isso de novo. Isso vale para todas as coisas, tanto para alimentação, para tudo. Então, tu pensa, se eu vou para academia, a dor vem primeiro, mas o Sim, prazer vem depois. Então, é o processo oponente, o processo contrário, mas na mesma homeostase. entendi. Perfeito. Eu acho que deu para ficar bem claro e o esforço que a gente tem, né, quando a gente tem alguma dor, alguma dificuldade, até para estudar ou para se especializar em algo, sempre vai ter um resultado que não vai ser imediato, né? Ele vai ser entregue depois. E aí o cérebro quer algo rápido, né? Exatamente. É Prazer isso mesmo. rápido, zero esforço, né? E já no caso da dopamina cara, exige o esforço. É exatamente, esse é o grande ponto. Quando a gente começa a compreender essa parte, a gente entende que a gente precisa burlar o nosso cérebro. Porque o nosso cérebro, ele só quer manter a nossa sobrevivência. Ele não quer que tu tenha um corpo forte, ele não quer nada disso. Ele quer economizar energia, então ele quer manter a tua sobrevivência. Logo, ele prefere se inclinar para o prazer. Tem uma frase do Anthony Robbins que ele fala assim: as pessoas fazem mais esforço para evitar a dor do que para buscar o prazer. E essa frase ele fala diretamente falando do nosso cérebro reptiliano. Como a gente processa dor e prazer no mesmo local do cérebro, a gente faz mais esforço para evitar sentir dor do que para buscar o prazer. Só que hoje na nossa sociedade a gente tem uma avalanche de estímulos de prazer, tanto em alimentação, fast food, doces, streaming, YouTube, os shorts, tu começa a rolar um shorts, quando tu vê, tu tá paralisado naquilo ali, e ali já se foram vários minutos. E é por isso que às vezes a gente está indo fazer algo importante e acaba se perdendo no meio do caminho, fica rolando o feed, porque é muito mais fácil. E os estímulos são muito, né? E, na verdade, até familiares, né? Porque a gente às vezes está querendo se concentrar e um familiar está ali com um celular ou vendo Netflix, né? E aí precisa, às vezes, te isolar em algum ambiente para conseguir construir esse raciocínio. Então, na verdade, a sociedade toda está tomada por isso, né? É verdade. Então, assim, a gente é bombardeado o tempo inteiro a sentir esse prazer imediato. E aí, o que que acontece? A gente recebe uma dose muito elevada de dopamina que o nosso cérebro não dá conta de processar. E aí, o que que acontece? A dopamina, ela é viciante.
Então, o cérebro fica viciado em dopamina. Só que como a minha balança está pendendo muito para um lado, quando ela vai fazer o efeito reverso da homeostase, ela tem que pender muito mais para o outro lado. E aí, o que acontece? Chega um momento em que eu preciso de tanto estímulo que o meu cérebro já não está dando conta de processar e ele já não sabe mais o que fazer com tanta dopamina, e ele começa a mudar o ponto de ajuste, ou seja, eu preciso de um estímulo cada vez mais forte para me entender o prazer. E aqui começa a entrar a questão do vício, eu começo a ficar viciado, e eu preciso cada vez mais. E esse é o grande problema que a gente vem vendo hoje em dia, e que reflete muito nas crianças, mas também reflete nos adultos, só que a gente não percebe, que é crise de ansiedade, irritabilidade, dificuldade para dormir, depressão. Então, o corpo precisa fazer um esforço tão grande para equilibrar que a gente acaba ficando estressado, porque o estímulo precisa ser cada vez maior para que a gente atinja esse nível de dopamina que nos dê o prazer imediato que a gente tanto quer. E tu sabe, Matheus, que recentemente estava vendo uma reportagem sobre compras por impulso, né? E existem muitas pessoas que viciaram naquela dopamina de comprar e às vezes nem precisar daquilo que está comprando. E aí, na reportagem falava que para o cérebro ser burlado, e a gente fala um pouquinho sobre burlar, o cérebro precisava colocar as compras no carrinho de determinado site, de determinado aplicativo, para que a pessoa conseguisse burlar. Ó, eu estou comprando, o cérebro entende que está comprando para conseguir se desfazer aos poucos daquele hábito, né? Então é muito sério, porque o cérebro, principalmente quando a pessoa faz isso de maneira constante, em vícios, por exemplo, né, em sites de pornografia, acontece muito, os adultos hoje, os números estão expressivos em relação a esse vício também. As pessoas precisam burlar, desinstalar aplicativo, nossa, fazer uma série de coisas, né? É verdade. Então é justamente esse o grande ponto do porquê que a gente não consegue fazer as coisas mesmo querendo fazer. Por isso é tão difícil iniciar uma dieta. Por isso é tão difícil iniciar e manter uma academia. Por isso é tão difícil eu manter um tempo de estudo até que eu passe num vestibular ou num concurso. Por isso que é tão difícil. E aí entra o grande ponto da dopamina cara. Por que a gente chama desse jeito? Esse é um termo que a gente usa hoje, mas ele não é um termo real, porque tudo é dopamina. Mas o grande ponto é, se eu sei que dor e prazer é processado no mesmo ponto do cérebro, então o que eu preciso fazer? Se eu fizer um esforço antes, a recompensa vem depois. E essa recompensa ela é extremamente prazerosa. Só que eu estou inclinado a ter prazer agora e não depois. E é por isso que quem consegue fazer esse hack no cérebro e consegue iniciar a sua disciplina de comer disciplinadamente para perder peso ou para, enfim, ter o corpo que gostaria. Isso vai levar o quê? 3, 6 meses para te começar a perceber um resultado. Só que lá na frente o prazer vai ser tão grande porque a balança vai pesar. A dor já passou e agora vem a recompensa. Então, quando a gente acostuma o cérebro com isso, a gente consegue avançar na vida. Na verdade, a gente precisa fazer um jejum de dopamina barata. A gente precisa ter uma vida mais regrada, com horários e rotinas, para que a gente consiga atingir esse patamar. Por isso que é tão difícil hoje, porque se eu já estou viciado na dopamina de hoje, na dopamina barata, eu vou ter que encarar essa crise de ansiedade ou de depressão ou de irritabilidade por um certo tempo. Dependendo do meu nível de dopamina barata, isso pode levar quase 30 dias. Então, assim, eu vou ter que me sentir muito mal para mim começar a me sentir bem de novo. E, Matheus, falando assim, como sair disso, né? Eu acredito que as pessoas devem estar se perguntando. Às vezes já tentaram de alguma forma, né? Mas como sair disso? Então, como reduzir esses estímulos excessivos? Como treinar o foco para construir hábitos e começar a acessar, né, a dopamina cara? Na verdade, isso é mais simples do que a maioria das pessoas imagina. É que, na verdade, assim, ó, como a gente está muito viciado nisso, a gente precisa se sentir mal antes de se sentir bem. Só que isso parece controverso, porque, na verdade, a gente está se sentindo mal por causa do excesso da dopamina barata.
Então, é imperativo que eu aceite esse processo. Tu já deve ter percebido, muitas pessoas, às vezes, saem de férias do seu trabalho e vão para um acampamento ou vão para o meio do mato e dizem, nossa, agora eu recarreguei minhas energias. Sim. Porque nesse tipo de lugar, com menos estímulos, tu consegue equilibrar a homeostase do teu corpo, consegue regular ela de novo. E é por isso que tu Porque nós volta somos energia. recarregado. Exatamente. Então, tu consegue voltar reenergizado. E o que é reenergizar o corpo depois de um tempo afastado dos estímulos que a gente tem na cidade? É justamente regular a minha homeostase e eu passo a sentir prazer em pequenas coisas. Por exemplo, quem dá valor hoje para tomar um copo de água? Ele está muito acessível, é muito fácil, não tem gosto, enfim. Mas agora, se tu fizer um jejum de 24 horas, 48 horas, tu vai começar a te expor a prazeres muito maiores do que tu te expõe hoje. Então, na verdade, a gente precisa encarar esse desafio e ter rotinas saudáveis que me levem para o grande objetivo que eu quero. Não por uma motivação, mas sim porque a recompensa vai ser muito maior lá na frente. O tédio vai surgir, mas a gente vai precisar aprender a tolerar, né? Eu acho que está aí o grande segredo, a tolerar esse tédio e a construir rotina, né? Muita gente fala que a rotina é ruim, é algo que eu não gosto de seguir, mas na verdade é a rotina que vai conduzir essa liberdade para a pessoa, né? Exatamente. O que é a gente ter uma rotina? Quando a gente tem rotina, pensa o seguinte: um dia caminhar foi difícil para nós, certo? Todos nós tivemos muita dificuldade em caminhar, a gente não nasceu sabendo caminhar, mas a gente insistiu e aprendeu. E hoje eu caminho aí há mais de 40 anos e ainda tropeço às vezes. E ainda às vezes tropeço em alguns obstáculos. Então, o que isso quer dizer? Só que o grande ponto aqui é, eu não penso, não paro e penso qual perna eu vou botar primeiro no chão para levantar da cama. Eu não penso qual perna eu vou botar na frente na hora de dar um passo e iniciar uma caminhada. Por quê? Porque isso já está automatizado dentro do meu cérebro. Isso já virou um processo, claro. Ou seja, eu não preciso mais pensar. Vamos pegar um outro exemplo. Logo que a gente começa a dirigir. É normal uma pessoa que recém começou a dirigir ter que olhar para os pedais do carro, ter que olhar para o câmbio do carro para saber em que marcha está. Tem que ficar toda hora olhando nos espelhos e fica com aquela tensão assim. Por quê? Porque o cérebro ainda não automatizou aquele processo. Mas depois de algum tempo, de alguns meses, alguns anos dirigindo, tu já não olha mais para o câmbio. Tu já dá uma olhadinha rápida para os espelhos, tu já faz aquilo muito relaxado. E tu já começa a querer mexer no celular, tu já começa a querer fazer outras coisas, porque aquilo já está tão automático que gera um certo tédio para ti. Então, tu começa a buscar estímulos em outros lugares, porque o cérebro automatizou aquele processo. E aí, voltando à pergunta que tu fez, quando a gente tem uma rotina estabelecida e segue a rotina de forma disciplinada, ou seja, a minha disciplina, o que é? É repetir o processo que eu estabeleci para mim. Quando eu passar algum tempo, o meu cérebro vai automatizar essa rotina. E quando eu automatizar essa rotina, eu vou começar a ter o prazer da dopamina cara. Eu vou começar a visualizar o resultado do meu corpo se transformando, eu vou começar a visualizar o resultado de várias áreas da minha vida, eu vou começar a perceber que o meu sono ficou melhor, que o meu relacionamento ficou melhor, que eu já não dependo de tantas outras coisas e que eu sinto prazer em várias pequenas coisas. Na verdade, acho até que o cérebro ele vai reaprender que o esforço, na verdade, o esforço ele é a recompensa, né? Fazer o processo de desenvolver aquilo, o processo de estar estudando, de estar lendo, de estar com a família, né? De não ficar muito no celular e curtir os filhos. Isso é a recompensa. Exatamente, exatamente. Então, assim, ó, socialmente a gente aprende desde pequeno que a gente começa a estudar no colégio e a gente quer que chegue logo o último dia de aula para a gente nunca mais ter que estudar. A gente começa a trabalhar pensando no último dia de trabalhar e na nossa aposentadoria para a gente não ter mais que trabalhar. Quando, na verdade, a nossa vida acontece do nascimento à morte. Ou seja, toda a nossa vida a gente vive um processo. E a gente precisa viver isso da melhor forma. Então, quando a gente aprende a hackear o cérebro dessa forma e passa a viver por uma recompensa futura,
tudo fica mais prazeroso na caminhada. Muito legal. Muito legal. E acho que quando a vida da gente está travada em algum aspecto e a gente faz essa reflexão, porque a gente precisa olhar para dentro, né, e fazer essa reflexão, parar. Hoje em dia as pessoas também não estão fazendo isso, estão vivendo no automático, né? Como a minha mãe dizia, vivendo porque o ar é de graça e não pode acontecer isso, porque senão a gente acaba não olhando para si, e se a gente não olha para a gente não consegue fazer as reflexões que vão nos fazer evoluir nos aspectos que a gente precisa evoluir, né? E aí, quando a pessoa olha para isso e aí entende esse processo que tu falou, não é comigo, eu não sou o problema, na verdade, eu preciso criar uma condição para estimular o meu cérebro da forma certa, porque ele sim vai responder. Aí as coisas começam a evoluir, a pessoa destrava a vida, a pessoa começa a entender os processos, se autoconhecer, por isso que é importante o autoconhecimento, né? E aí começa a prosperar. Não somente na área financeira, que a gente às vezes fala de prosperidade, a pessoa diz que é dinheiro. Não. Começa a prosperar em todos os aspectos, né? Ter um relacionamento, como tu disse, saudável com a família. Hoje em dia, em 2026, isso é ouro, né? É a verdadeira riqueza, né? Ter um relacionamento interpessoal, conseguir desenvolver isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Fazer reflexões sobre isso. E a gente é energia pura. E quando a gente começa a fazer isso, a nossa vida extraordinária começa a ser construída. Exatamente, agora tu disse tudo. É exatamente assim. Porque quando a gente pensa em sucesso, como a gente falou no começo, que as pessoas atrelam o sucesso a dinheiro, hoje em dia tu ter um relacionamento saudável, ter marido, ter esposa, ter filhos, tu tem um relacionamento de sucesso. Tu tem uma casa onde tu te sente seguro dentro da tua casa, tu tem sucesso dentro da tua moradia. Tu tem um trabalho e hoje não te falta nada, tá com as tuas contas pagas, tu tem sucesso. Uma pessoa que aprende a viver e curtir todos esses pequenos prazeres, riqueza é uma questão de tempo, é consequência. E quanto mais as pessoas olharem para ti, uma pessoa que domina o próprio corpo, domina as próprias emoções, essa pessoa automaticamente, as pessoas têm uma percepção diferente de ti. Nossa, esse cara, ele disse que ia fazer, ele foi lá e fez. Essa mulher disse que ia fazer, ela foi lá e fez. Isso traz uma proposta muito diferente e as pessoas associam isso a valor. E quando as pessoas percebem isso, porque elas se rendem aos seus desejos, e aí a gente fica preso nesse mundo da dopamina barata, a gente vê muito valor. Então é por isso que é tão difícil a gente avançar nessas áreas. A gente precisa fazer, assim como a gente se acostuma com a rotina de fazer as coisas fáceis, a gente também se acostuma com a rotina de fazer as coisas difíceis, ou seja, as coisas que a gente tem que fazer. Porque quando a gente traz isso para a nossa vida adulta, adultos fazem o que precisa ser feitos, né? Crianças é que são ainda escravas do desejo. Então, sempre que eu me rendo aos desejos mais do que aquilo que eu preciso fazer, eu preciso aceitar o resultado que aquilo vem comigo. Perfeito. Eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo, elas devem pensar assim, poxa vida, fazer aquela reflexão que a gente estava conversando antes, né? Quanto da minha energia mental está sendo gasta em algo que não constrói nada, né? Então, tu fica para pensar e fica refletindo. E aí, quando a gente começa a liberar espaço na nossa vida, a gente começa a ter novas habilidades, né? A gente começa a criar comunicações diferentes, fazer networking de valor. Aí a gente começa a olhar a vida com outros olhos e colher os frutos desse movimento, né? E isso é muito legal, porque a gente mesmo se reencontrou, nos conhecemos há tantos anos, mas a gente se reencontrou num networking, né? Imagina só se nós tivéssemos naquele dia escolhido ficar em casa assistindo um filme ou Netflix, ou enfim, uma série. Não, a gente resolveu abrir mão do nosso conforto, que o nosso cérebro queria descanso, né? Afinal de contas, foram dias cansativos, a gente viveu num processo de networking lá, imersão, e, né? Aí a gente resolve, não, a gente vai fazer o seguinte, vamos plantar, vamos fazer assim, vamos nos esforçar para que a gente possa colher resultados para a nossa vida, para a nossa empresa, para a nossa família lá no futuro. E esse bate-papo aqui não deixa de ser um resultado que a gente plantou naquele dia, né?
toda essa construção, ela vai reverberando, ela vai acontecendo, e frutos vão sendo colhidos. E são frutos que geram outras sementes, né? O que a gente vem falando, tantos processos que a gente vem vivendo em 2026, tudo fruto de uma escolha assertiva que a gente fez. Exatamente, muito bom. Tocou num ponto muito importante, que quando a gente fala nessa transformação de sair desse ponto da dopamina barata e começar a vir para esse mundo da dopamina cara e buscar esse tipo de resultado diferente, um ponto ele é crucial. A gente estabelecer a nossa rotina, claro, seguir ela fielmente até que a gente tenha esse processo muito claro e pronto para a gente seguir, mas tem um ponto aqui que é o ponto crucial e chave para que a gente consiga manter a disciplina e levar isso para o longo prazo. É os ambientes que a gente frequenta. Eu mudei muitos ambientes que eu frequentava lá atrás, venho buscando novos ambientes hoje também, e uma coisa que a gente precisa entender é que aquela pessoa que a gente foi lá atrás fez parte para que a gente chegasse aqui hoje. Então, é imperativo que para a gente evoluir, a gente precisa deixar alguns lugares e passar a frequentar outros lugares. Isso é muito importante, porque quando a gente está dentro de um ambiente, vamos trazer assim, pensa que se eu quero passar num concurso público, eu não posso ficar frequentando um grupo do pessoal que está só pensando no próximo jogo de futebol e na próxima churrascada, porque eu não vou conseguir me concentrar e eu não vou conseguir estudar. Eles vão ficar me chamando, eles vão ficar me convidando, e não é por mal, é porque eles me querem lá. Só que justamente porque eu quero algo diferente, eu preciso me afastar para mim não cair em tentação de ficar preso àquele desejo lá, porque aí eu não vou conseguir avançar. Então, essa parte do ambiente, ela é crucial para quando a gente quer fazer uma mudança na nossa vida e uma transformação verdadeira. E como nós somos energia, né? Quando a gente está numa frequência de estudo, né, de desenvolvimento, que a gente falou do concurso, a gente está aqui, né? Aí a gente vai lá para aquele ambiente onde a gente está falando no futebol, no churrasco, ou qualquer coisa do tipo, lá a gente vai ter a emoção junto. Então, a emoção, ela vai estar noutra frequência que vai ser muito mais forte do que essa aqui, onde eu só estou usando a minha técnica, a minha razão, né? E aí não tem como fazer os dois acontecerem juntos. A gente precisa abrir mão por um determinado período, porque senão não vai dar certo, né? A gente vai estar lá com emoção e pensando, meu Deus, eu tô a fim de fazer isso e lutando contra, né? É muito sério isso. E às vezes a gente pensa, poxa, mas quanto tempo eu vou abrir mão, né, do que eu gosto, ou então das pessoas, vou ter que abandonar, e isso é muito difícil. Eu vou ter que abandonar pessoas, né? Sair de certas mesas, que é uma coisa que a gente sempre fala, da gente sentar em mesas onde a gente realmente tenha uma intencionalidade. Hoje a gente precisa ter, né? E aí a gente acaba fazendo isso e se frustrando ou frustrando outras pessoas, porque é uma decisão muito difícil, né? Exatamente, não é nem um pouco simples, é uma decisão. É. Como tu falou, é uma decisão. Sempre que eu tenho uma escolha, eu tenho uma ambiguidade de lados. Eu posso seguir por um lado ou posso seguir por outro. A decisão é, eu vou seguir por esse lado e por aqui eu me vou. Então, esse é o grande ponto. A gente decidir que quer mudar e aí adaptar a nossa realidade para que a gente não sofra com os desejos que vão estar pelo caminho. E existe uma tríade importantíssima para que a gente avance de fato aqui e alcance novos patamares, que é, muitas vezes a gente acredita que é só crença que nos prende, mas existem muitos casos e muitas das vezes a gente tem uma limitação técnica para avançar. Então, a parte técnica é uma parte crucial para que a gente dê o próximo passo. Eu quero avançar em determinada área, mas eu acho que já sou bom, só que eu não sou bom em vendas, eu não sou bom em posicionamento, eu não sou bom em finanças, eu quero abrir uma empresa, mas eu ainda não entendo de gestão. Então, tudo isso é uma parte técnica. Eu preciso entender, eu preciso dominar essas partes, ou ter pessoas que possam me ajudar a suprir essa minha demanda, essa minha falta de conhecimento nessa determinada área. Quando eu começo a avançar na parte técnica, começa a gritar comigo as minhas crenças. E aí sim, aí eu preciso ajustar essa minha super máquina, que é o meu computador, com esse meu sistema operacional.
eu preciso começar a fazer atualizações no meu sistema operacional para que eu continue avançando. E aí entra na terceira e mais importante parte desse avanço, que é a parte relacional das relações. Ou seja, quando eu vou sair de um lugar e ir para o outro, eu preciso entender que eu vou encontrar com novas pessoas e que muitas vezes pessoas que neste lugar, nessa mesa estavam comigo, vão ficar para trás. Então, assim, é uma tendência muito grande que a gente cresça, mas a gente quer que pessoas venham junto. Só que às vezes tem pessoas que não querem ir para onde a gente quer ir. E a gente precisa entender e respeitar que as pessoas aqui fiquem. Sim, Porque sim. é uma questão egoísta da nossa parte até. Quer ver um exemplo prático disso? Uma parte que é muita arrogância da nossa parte. Quando a gente vê uma pessoa triste, é natural que alguém se aproxime para tirar essa pessoa da tristeza e fazer com que ela se sinta bem de novo. É normal ou não é normal isso? Com É comum, certeza. né? Não, Sim. tu tá triste, vem cá, vamos sair junto. Tu terminou com o namorado, vem aqui comigo, vamos sair. Não, tu vai ficar bem de novo, relaxa. Só que quando a gente entende as emoções, e por isso que é muito importante que a gente aprenda o autodesenvolvimento e a gente passe a se conhecer, para fazer esse hackeamento do nosso cérebro, é justamente isso. Todas as emoções, ela tem seus pontos positivos. Todas. Porque da mesma forma que eu não consigo ficar feliz e triste ao mesmo tempo, é como o cérebro processa dor e prazer. Só que em determinadas situações, somente a tristeza é capaz de me curar. Por exemplo, Como no luto, né? sofri no luto, exatamente. Não tem como eu enganar o luto e eu fazer algo que eu pareça me sentir bem. Eu posso até parecer do lado de fora, mas por dentro eu não vou me sentir bem. E a tristeza, nesse momento, ela tem o poder de restabelecer, ela tem o poder de cura sobre essa pessoa. E cada pessoa tem o seu tempo. Então, o problema de eu olhar para alguém que está triste e querer tirar essa pessoa de lá, é pura arrogância minha. Por quê? Porque eu não consigo ver uma pessoa se curando. O problema não está na outra pessoa, ele está em mim. Então, eu preciso começar a dominar as minhas emoções nesse nível para que eu possa avançar. Assim como quando eu estiver triste, eu quero, não, me deixa aqui, porque eu preciso passar por esse processo. Por isso que a gente nunca deve nem forçar o outro a viver aquele desenvolvimento que a gente está vivendo. Aquele processo é nosso, né? Deixar o outro ter o tempo dele, todo mundo tem o seu tempo, né? E eu acho que a gente tem que respeitar isso. Na verdade, esse egoísmo ele acontece também do outro lado. Quando a gente está se desenvolvendo e alguém não quer, porque às vezes a pessoa pensa assim, poxa, eu vou perder a companhia, eu vou perder, né? Tem pais que dizem, se tem muitas crenças limitantes, poxa, se meu filho ficar rico, ele não vai ser mais a pessoa que eu penso que ele é, né? Então isso existe muito. E as pessoas não conseguem enxergar dessa forma, acabam agindo com egoísmo, né? Mas quando a gente fala em desenvolvimento pessoal e a gente consegue entender isso, a gente lida melhor com essas pessoas também, né? A gente consegue entender, eu não posso trazer ela e ela também vai querer que eu volte para aquele lugar, mas cada um no seu processo, né? É exatamente, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo e os seus objetivos. Se eu entendo que eu quero ir desse ponto A para esse ponto B, existem processos, existem coisas que eu preciso passar para mim chegar ali. E nesse momento, por isso que o autodesenvolvimento ele é tão importante, porque uma coisa muito simples, ela é altamente ignorada pela grande maioria das pessoas, que é o poder de dizer um não filosófico. Porque o sim e o não, eles são uma dualidade. Porque se eu digo sim, se eu quero estudar para um concurso e eu digo sim para a galera do futebol, eu estou dizendo não para o meu concurso. Verdade? Se eu digo sim para ir jantar na casa da minha sogra, eu digo não para ter o meu tempo de qualidade sozinho em casa, só eu e minha esposa, por exemplo. Então, sempre que eu digo sim para algo, eu preciso ter clareza para qual outra coisa eu estou dizendo não. E nesse momento, quando eu defino o que eu quero para mim e quais são as rotinas que eu devo seguir, eu começo a dizer nãos para coisas e pessoas e começo a dizer mais sims para mim.
Então, quando eu começo a atingir esse nível de sabedoria e de conhecimento, e não é uma coisa arrogante, porque às vezes a gente tem vergonha de dizer não. Então, quando eu começo a me priorizar, e aqui a gente não está falando sobre egoísmo, mas sim sobre um processo que nós estabelecemos para nós mesmos, a gente começa a avançar aqui. Então, percebe que existem muitas barreiras para que uma pessoa comece a se desenvolver sozinha, sem nenhum tipo de ajuda. Com certeza. E isso é bem importante, até porque quando a gente começa a dizer não, a gente aprende a dizer não, o não acaba valorizando o sim que a gente dá depois, né? Porque as pessoas vão entendendo, a gente vai aprendendo a lidar com aquilo, e que nem tu falou, às vezes a gente não quer frustrar outra pessoa, né? Não quer dizer não, né? Mas a gente precisa perguntar sempre, esse tempo, que é o que há de mais valioso, que eu vou investir nisso, vai fazer sentido para mim ou vai fazer sentido só para o outro? Porque se fizer só para o outro, a gente está deixando o outro comandar a nossa agenda. E isso é extremamente prejudicial. Exatamente, isso é perigosíssimo para os nossos objetivos pessoais. Então, o grande lance aqui é eu definir quem eu quero ser, para onde eu quero ir, e eu estabelecer as rotinas necessárias e ter a disciplina de seguir aquilo rigorosamente. E ter a clareza de que eu vou precisar dizer alguns nãos para que eu diga sim para mim mesmo. Ótimo, excelente. Gostei muito desse bate-papo e sempre agrega muito, né, Matheus? Sempre, sempre é bom O tempo não, compartilhar. o tempo faz assim, ó, olha aí, ó, já é 8h11, o pessoal já está querendo jantar e a gente está aqui conversando sobre um assunto que com certeza transforma a nossa visão e gera novos resultados, né? E o que tu Sempre. acha que a gente tem que falar assim para a galera pensar e aproximar isso dela, viver a dopamina cara a partir de amanhã? Então vamos lá. Já sai daqui hoje com essa meta estabelecida. Define aí qual é o teu próximo grande objetivo. Faz uma rotina do que tem que ser feito ali. Entenda e respeite o processo da homeostase, porque antes de tudo começar a ficar bom de novo, vai existir um períodozinho ruim, que é o hack que a gente faz em cima do nosso cérebro que não quer gastar energia. Mas logo depois, quando isso virar um processo automatizado e a gente começar a colher esses frutos, a gente vai começar a receber a recompensa que ela é muito maior lá na frente. Um teste para quem quer fazer um teste rápido para experimentar isso é fazer um jejum. Existe um misticismo muito grande em cima disso, mas se fizer um jejum de 24 horas, tu vai sentir prazer em tomar um copo d'água. Com certeza, eu nunca fiz, mas eu acredito que, olha, eu ia saborear esse copo de água. É muito bacana. Eu cheguei a fazer um de 100 horas. Meu Deus. 100 horas, só café e água. Uau. Eu senti o cheiro de um pepino sendo descascado pela minha esposa fazendo a janta. E eu estava na sala e ela estava na cozinha e eu senti o cheiro de um pepino. Então, o que acontece é que quando a gente faz esse jejum de dopamina, o nosso prazer ele fica muito mais aguçado e aumentado. Existe um treinador comportamental que é um dos maiores do Brasil, chamado Wendel Carvalho. E o Wendel Carvalho, quando ele sai com a esposa dele, que ela gosta muito de doce, eles dividem um brigadeiro. E todo Uau. mundo olha para aquilo e diz: Meu Deus, como assim? Uma caixa, uma porção. Se eu comeria meia dúzia tranquilamente. Só que, como ele entende e ele tem autogoverno, ele entende que uma mordida já dá o prazer suficiente e ele não precisa comer mais do que um. Então, na verdade, tudo se resume a gente entender quem a gente é e a gente governar a si mesmo e não ser suscetível a todos os desejos e as coisas que aparecem no nosso caminho. A prosperidade, ela tem uma ligação direta com o gerenciamento das nossas emoções, né? Exatamente. Porque quando eu entendo quem eu sou e para onde eu quero ir, nada mais me atrapalha. Sensacional. E aí, eu pensando, quando você estava falando no Wendel, eu pensando, olha só como eles agem e olha o corpo que a esposa dele tem, né? A Karina.
Ela gosta de doce, eu também gosto de doce. Mas se eu fizer o que ela faz, eu vou ter os resultados que ela tem. E não estou fazendo. Então já é aí um insight poderosíssimo para mim, né? Quer ter o corpo da Karina Pelói? Então faça isso. Gerencie, né, as suas vontades. Eu acho que tem gente que deve estar aí com um brigadeiro de panela na frente, se jogando, né, para trás. Ah, meu Deus do céu. Mas é exatamente isso. Quando a gente começa a dominar a si mesmo, quando a gente tem isso como uma primícia nossa, e por isso que é importante a gente ter aí valores e princípios bem claros e bem estabelecidos. Sempre que a gente tem uma empresa, ou tu entra em alguma empresa aí grande, vai estar grudado na parede lá, missão, visão e valores. Para que serve isso? Isso serve para embasamento de tomada de decisão e para um direcionamento para onde ela quer ir. E se a gente entender que a gente precisa se autogovernar e passar a agir dessa forma, eu tenho muito forte para mim como Deus, família e trabalho. O que isso quer dizer para mim? Isso me ajuda a ter um direcionamento na hora de eu tomar as minhas decisões, eu não tomo elas de qualquer jeito. Eu sempre penso se isso está alinhado com os propósitos de Deus, se está alinhado com os propósitos da minha família e se faz sentido eu fazer um trabalho em direção a isso. Porque nem tudo é pelo dinheiro, nem tudo é de qualquer jeito e nem tudo é na hora que tem que ser. Porque as oportunidades estão aí, elas estão acontecendo a todo momento. Esse ano eu recebi inúmeras oportunidades que passaram pela minha vida e nem todas eu aproveitei, porque às vezes são oportunidades disfarçadas. Sim. Coisas que não estão alinhadas com o que eu quero para mim, com aquilo que eu quero. Então, pessoas que têm autogoverno, pessoas que sabem dizer um não filosófico, pessoas que priorizam o que precisa ser priorizado, automaticamente são vistas com mais valor pela sociedade. E se essa pessoa conseguir entregar isso para mais pessoas, ela vai receber mais em troca. Então, logo, o sucesso nada mais é do que uma pessoa governante de si mesma e que tem um valor a entregar para a sociedade. Ela transborda, né, aquilo. Exatamente. Maravilhoso. É isso, né, gente? Olha, eu acho que foi muito proveitoso para todo mundo. A gente não consegue ver as interações, não sei se tu consegue ver aí as interações, mas eu acredito que as meninas, as pessoas devam ter. Depois a gente passa ali nos comentários e responde todo mundo. Se alguém ficou com alguma dúvida, ficou com alguma pergunta, coloca ali nos comentários que eu vou ali e vou responder todo mundo. 2026 vai ser extraordinário se a gente colocar em prática tudo que a gente vem desenvolvendo, né, Matheus? E nos nossos canais, nas nossas redes sociais, a gente fala sempre diariamente. Eu costumo dizer que são pílulas de transformação, né? Porque a gente vive e quer compartilhar. E influenciar nada mais é do que isso, né? A gente influenciar o outro a treinar, tu treina, né? Tu faz judô, então é judô que tu faz, né? Jiu-jitsu. Jiu-jitsu, desculpa. Então, tu treina o jiu-jitsu, tu coloca lá, tu coloca sempre uma frase de inspiração. Eu faço a minha academia, a gente lê muito, e certa vez a gente ainda comentou sobre isso. A gente não gosta de ler, nós não gostávamos de ler, a gente gosta do resultado que a leitura nos traz, né? Então, isso tudo gera uma transformação na vida de quem nos segue também. Então, fica aí o convite. Quem não segue o Matheus, quem não me segue aí, meu @ é Visionário Confesso, e o teu, Matheus? Meu é @MatheusWeber1. Vou deixar ali nos comentários também. Perfeito. Show de bola. Pessoal, essa foi a live de hoje. Muito obrigado a todos que passaram por aqui. Deixa a tua pergunta ali, a tua dúvida, deixa o joinha, deixa o like, segue o canal.